meu nome é Tainá, esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de Joyland, meu primeiro livro do Stephen King. Esse livro eu comprei ano passado na Black Friday na Saraiva, por isso que ele tem esta carinha aqui. Isso não faz parte da capa, isso é um adesivo para sinalizar os livros que estavam em promoção. E aí eu não quis arrancar porque eu comprei, era uma promoção que era leve 3 livros para pague 2. Todos os livros que tivessem com essa etiqueta. E aí eu arranquei de outra e a capa ficou feia. Então vai ficar aqui. Eu achei que tinha um pouco a ver, já que o nome é Joyland e é um bonequinho feliz. Bom, esse livro é do Stephen King. Eu acho que o Stephen King dispensa apresentações. Todo mundo, pelo menos, já deve ter ouvido falar dele, mesmo quem não leu, que era o meu caso. Eu nunca tinha lido Stephen King e eu pensei, eu preciso ler, eu preciso conhecer esse autor. E aí eu fui procurar os livros dele mais clássicos, né, os mais conhecidos, como O Iluminado. Só que como os livros do Stephen King são livros bem grossos, isso faz deles livros um pouco caros. Então eu fiquei esperando promoção e tal. E esse aqui, como era lançamento e é um livro mais fininho, ele estava bem baratinho, né? Ainda estava dentro dessa promoção, então eu acabei comprando esse mesmo, que é um dos livros mais recentes dele. Falando um pouquinho da história de Joyland. A história desse livro se passa na Carolina do Norte de 1973. E isso aí já é uma informação valiosíssima para você ter uma noção do clima em que a história se passa, né? Então você sabe que é a década de 70 e eu entendo um pouco de década de 70 porque eu já fui muito vidrada, muito alucinada com a época da década de 70, assim. Houve um tempo em que eu só ouvia música da década de 70, eu era meio hippie, não parece, mas eu era e gostava bastante. Já da Carolina do Norte eu não sei de nada, a não ser que existe uma do Sul. Como o nome diz, Joyland, você já sabe que é o nome de um lugar, né? Então é um parque de diversões, que também pela capa dá para imaginar. Eu não sei se na Carolina do Norte tem uma tradição de parques ou se teve na década de 70. O fato é que o David Jones, assim, todo mundo já deve saber que nos Estados Unidos, pelos filmes e pelos seriados, há uma cultura de os empregos de verão, né? Então ele consegue um emprego de verão em Joyland, que é esse parque de diversões tradicional. E eles falam o tempo todo que não é como a Disney, aquela coisa ensaiada e tudo mais. É um parque de diversões mais como eu e você conhecemos, né? Assim, com vários brinquedos e várias atrações, com roda gigante, trem fantasma, montanha-russa, tiro ao alvo, pipoca, algodão doce, essas coisas assim. E o David Jones, ele tem uma namorada que vai para outro lugar, consegue um trabalho de verão para ir trabalhar em outro lugar. Nesse lugar que ela vai, só contratam meninas, então ele não pode ir com ela, ele fica triste e tal. E é legal, assim, porque você entra bem dentro do clima, né? Então ele escreve carta para ela, ele telefona, que não tem internet, né, nem computador nessa época. E você vai acompanhando toda a trajetória dele. E na verdade a história se prolonga, não se passa só no verão, mas se passa ao longo de um ano inteiro, por um motivo que eu não vou dizer. Ele acaba ficando tanto em Joyland como, né, nessa cidade, que não era a cidade onde ele fazia faculdade, por um ano. E uma série de amadurecimentos que ele vai vivenciando ao longo desse ano. Então, uma coisa que tu me fala, um livro de terror, e até pela capa, pelo que fala nas orelhas e tudo, fala como se fosse uma história de terror, pelo menos uma história bem sombria, porque é mencionado um assassinato de uma jovem que aconteceu no trem fantasma. Só que assim, em nenhum momento da história eu fiquei com medo, fiquei, ah, meu Deus, que suspense, não sei o que. Teve uma hora que, não um suspense de terror, assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? A partir de um certo momento da história, você fica com um certo suspense no ar, mas é meio que aquele suspense criminal, assim, de, quem será o culpado, né? O que será que vai acontecer? Um suspense de expectativa, não um suspense no sentido de terror, né? Eu gostei muito da escrita do Stephen King, né? Falando um pouquinho mais das minhas impressões da história. Ele é muito envolvente na história, ele lhe coloca no lugar, assim, e ele é muito visual, o Stephen King, assim. Depois que eu terminei de ler esse livro, assim, eu fiquei vários dias ainda
pensando na história, pensando do David Jones, e parecia que eu tinha assistido um filme, assim, não é à toa que uma ruma de livro do Stephen King vira filme, porque ele é muito visual, assim, você realmente consegue ver tudo, assim, parece que, assim, a imagem perfeita, assim, do parque, da imagem, do aspecto físico das pessoas, do tipo de roupa que as pessoas usavam. Claro que talvez tenha facilitado um pouco assim, porque como eu disse, eu tenho muita familiaridade com esse estilo dos anos 70, né? Inclusive as músicas que se ouviam, assim, os modelos de carro, a comunicação como acontecia, né? Com telefone e tal. Então você já imagina um telefone mesmo da época, né? Da década de 70 e não de agora. Pra mim, mais do que uma história de terror, de suspense, isso aqui é um livro de amadurecimento, assim, não parece, mas para mim o que ficou mais foi isso, assim, o David Jones ele passa por um amadurecimento afetivo, sexual, um amadurecimento nos relacionamentos, né, não só assim no sentido afetivo de namoro e tal, mas de amizade, da relação dele com o pai, com a mãe, né, e com as outras pessoas, um amadurecimento profissional de como ele vai encarar a vida de trabalhador, né, de adulto com responsabilidades, como ele vai encarar a faculdade dele, um amadurecimento espiritual, né, porque assim tem um elemento sobrenatural nessa história, né? Assim, eu não para algumas pessoas talvez seja história de terror por causa disso, mas para mim só o fato de ter um elemento sobrenatural não faz em si a história ser de terror. Assim, não sei nas definições oficiais, mas assim, pra mim não é uma história de terror só porque tem um elemento sobrenatural que tem aqui. Então talvez algumas pessoas que sejam mais sensíveis se assustem com isso, mas pra mim não foi. Pra mim isso mostrou mais um amadurecimento do personagem em relação a essas questões, assim, que fez ele pensar sobre o assunto e se posicionar em relação a algumas questões, não só questões do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. E por fim, eu acho que ele também passa por um amadurecimento até civil, assim, de nós, enquanto pessoas que fazemos parte de uma sociedade, o que é que nos cabe, né? Até onde é nossa responsabilidade fazer certas coisas, até onde a gente pode ou deve fingir que não viu, ou fingir que não é com a gente. Não sei se esse livro me trouxe tantas questões positivas, assim, e ao mesmo tempo ele é um livro curto, ele é um livro leve, então eu poderia dizer que ele é um livro que tem duas camadas, assim, tem uma camada que inicial, mais superficial, em que você vai ler a história do David Jones e vai estar só preocupado em quem assassinou a menina no trem fantasma, e se realmente tem uma assombração, se não tem, e como é que é isso e como não é. E também tem a questão afetiva do David Jones. Mas se você for ver mais embaixo, numa camada mais profunda, esse é um amadurecimento de um jovem que realmente está entrando na vida adulta. Bom, e para mim Joyland foi isso, assim, a história de um rapaz que está entrando na idade adulta e vendo o quão complexa a vida pode ser. Eu gostei muito desse livro, né? Como eu mencionei, eu fiquei vários dias depois pensando na história e tudo, assim, ficou presente assim, em mim. E agora realmente eu admiro o Stephen King, porque antes eu tinha até um certo preconceito, porque ele escreve muitos livros, assim, e muitos best-sellers, e eu tenho uma certa reserva com isso. Eu sou uma pessoa que eu prefiro ir sempre para os clássicos, porque os clássicos passaram pela prova do tempo, né? Assim, passaram-se décadas, às vezes séculos, e as pessoas continuam a encontrar sentido e qualidade naquilo ali, então é porque realmente é bom. E eu não sei se eu exagero, mas eu acho que daqui a uns anos, daqui a umas décadas, quando os livros do Stephen King passarem pela prova dos séculos, pela prova do tempo, talvez ele vire sim um clássico. E sem dúvida nenhuma, para mim ele já é um autor muito querido. Era isso, um beijo, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam o livro e até a próxima. Tchau!